Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Aqui estamos aqui em outro react padrão desse canal agora. E bom, cara, hoje vamos reagir a um youtuber que há muito é conhecido na internet, há muito tempo faz vídeos e faz um certo sucesso na internet, que é um dos caras que, querendo ou não, acho que influenciou sim na minha escolha profissional hoje em dia, a qual eu não vou falar. Mas vamos ver aqui um vídeo de Vitor Metaforando, cara. Eu achei interessante, porque fez um... Sabe aquelas thumbnail que aparecem no YouTube assim do nada? Vídeos que aparecem aleatoriamente na sua timeline, sem você ver o conteúdo do cara. Eu não vejo um vídeo desse cara, deve ter uns 8 anos já. 7, 8 anos assim, mas eu via muito quando eu era mais novo. Isso porque eu tinha muito interesse nesse tipo de coisa e aí me influenciou um pouco na minha vida, assim, de modo geral. Mas, cara, vamos ver se eu acho algum ponto aqui pra comentar no vídeo dele, porque há muito tempo que eu não vejo, há muito tempo que eu venho estudando outras coisas na minha vida. Então vamos ver se eu consigo acrescentar alguma coisa no que ele fala, ou descredibilizar não, mas vamos ver se eu consigo, sei lá, contrapor alguma coisa que ele fala aqui. E vamos lá, né, cara? O vídeo em questão é o seguinte: os 4 tipos de pessoas, como conversar com cada um. Então vamos aprender quais são os 4 tipos de pessoas, os 4 tipos universais de pessoa que existem por aí e como a gente pode interagir com cada um deles, cara. Como se toda a personalidade humana, todo o espectro humano de formas de operação fossem divididos em 4 tipos, e já vou adiantar que não é, tá? Não é, mas vamos ver o vídeo aqui. Vamos tentar achar graça também nisso aqui. Vamos lá. Sempre que eu vou a um podcast ou entrevista, antes da gravação começar, eu observo outra pessoa falando por 1 minuto. E nesse 1 minuto eu já sei exatamente como ela prefere que eu fale com ela. Qual a velocidade da fala, qual a energia e principalmente como ela vai se sentir mais interessada naquela conversa. É foda conversar com o Vitor, moleque. Nossa. É foda. E como eu faço isso? Simples. Todas as pessoas que você conhece se comunicam através de 4 estilos básicos. 4 perfis que moldam a forma como elas falam, respondem e se conectam. O vermelho é direto, objetivo, movido a resultado. Falam. Eu imagino que ele deve ler muito daqueles livros de como persuasão, como fazer amigos. Tem verdade naquilo ali também. Vamos ver aqui o que ele vai falar, cara. Respondem e se conectam. O vermelho é direto, objetivo, movido a resultado. O que acontece é que não é como se isso fosse um negócio muito fixo, assim, pra cada pessoa, né? Podem existir esses 4 tipos, algum teórico deve ter inventado e escreveu num papel dentro de uma teoria que vai fazer sentido naquela perspectiva. Mas o que acontece não é como se todo mundo estivesse dentro desse polo, e se fosse um ponto, entendeu? Já todo mundo dentro desse ponto. Não, na verdade são um espectro. Então pessoas que se comportam de formas diferentes, mas elas podem estar dentro dessa perspectiva, assim, mais geral, que é esses 4 pontos. Sei lá, tô tentando acrescentar alguma coisa aqui. Expansivo, criativo, cheio de ideias. O verde é calmo, paciente, prioriza a harmonia. E o azul é lógico, detalhista e estruturado. E quando você sabe identificar qual desses perfis está à sua frente, conversar com qualquer pessoa em qualquer contexto se torna muito fácil. É sério, as pessoas praticamente pedem pra você ficar ali conversando com elas por mais tempo. Pô, ele tá bem velho, cara. Aqui. O rosto dele tá com as marcas já. A idade está chegando para Vitor Metaforando, hein? Daqui a pouco serão cabelos brancos. Daqui a pouco você não terá mais cabelo. Tá? Na época que eu vi, ele era novinho, ele tinha um cabelo curtinho assim, ele parecia um Mauricinho, ele parecia aquele Norman Bates daquele filme Psicose. Que ele era o dono do hotel, que que a mãe dele morreu, a mãe dele, sei lá, enfim, ele assombra a pessoa lá. É uma história famosa aí, Psicose, pesquisa aí que você vai saber que porra eu tô falando. E pra mim ele era esse cara. Psicopata. Desculpa, tô zoando, cara. Tô zoando, pelo amor de Deus. Muito fácil. É sério, as pessoas praticamente pedem pra você ficar ali conversando com elas por mais tempo. Uma honra te entrevistar, porque eu já te assisti há muito tempo. Nunca imaginei, achei muito legal. E também ele não é bobo, né, cara? Eu aposto como ele vai vender alguma coisa no final desse vídeo aqui. Um curso de oratório, um curso de como ser interessante, alguma coisa assim. Pra ele fazer sobre esse tema especificamente, cara. Não que não tenha verdade no que ele fala, mas também porque ele vai vender esse curso pra uma população que hoje é grande pra caralho de pessoas que não sabem se expressar. E são introvertidas, ou então elas são mais envergonhadas, elas têm medo de socializar.
Porque essa questão de... enfim, pessoas que cresceram na internet, alguns têm esse problema. E elas têm muita dificuldade, elas não sabem o que fazer, elas não procuram terapia, não procuram se aperfeiçoar, então elas vêm muito no YouTube e eles vão vir procurar uma resposta com o Vitor metaforando. Não que ele não vai te dar uma resposta que pode te ajudar de fato, eu não sei o que ele fala. Eu não sei, mas sei lá. Eu imagino que seja algo assim. No final ele vai querer me vender um curso, tá? Muita informação, muito obrigada mesmo. Você sabe qual que é a vantagem disso? Em resumo, se você entender esses 4 perfis, você consegue se conectar com 95% das pessoas que você encontrar na vida, mesmo que vocês não tenham nada em comum. E isso não é chute, tá literalmente no material que eu usei como base para fazer esse vídeo. E hoje eu vou te ensinar, até o final desse vídeo, exatamente como fazer isso. Claro que após a vinheta. Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de pessoa que, se você souber analisar quando conversar com alguém, vai se tornar... Antigamente ele falava sobre expressões faciais e emoção para tentar ver crimes. Lembra disso, cara? Eu me divertia muito vendo. Eu sempre gostei muito de ver conteúdo de psicopata, assim. Esses caras que matam a família. Sempre me diverti muito vendo essas coisas, assim. Mas pra tentar entender como é que eles funcionavam, eu vi muito documentário na minha vida sobre isso, cara. E eu via muito vídeo dele também, falando sobre a Susana von Richthofen, essa galera aí. muito mais Nardone. fácil conversar, convencer e se conectar com qualquer pessoa, mesmo se vocês não tiverem muitas coisas em comum. E por onde que a gente começa? Por um grande problema que todo mundo tem, que é uma ilusão associada ao ato de se comunicar com os outros. Qual que é a ilusão? Essa ilusão muito comum quando o assunto é comunicação é que as pessoas acreditam que falar bem significa falar do seu jeito, com a sua lógica, na sua velocidade, naquilo que você que está vendo esse vídeo entende como falar bem. Então, se eu acho que falar bem é adotar um tom de repente um pouco mais grave, mais forte, mais potente de locutor, eu vou falar desse jeito e vou achar que estou falando bem em qualquer situação. Isso basicamente é um erro. Já anota aí, comunicação. Aí ele vai colocar ele vai estipular um erro, um problema em que muitas pessoas devem se conectar com esse problema, tá? Então, aí ele vai dar uma solução pra isso, que vai falar de uma forma mais rasa, porque são um vídeo de 15 minutos no YouTube, e no final ele vai vender um curso que vai aprofundar mais sobre isso. Tá? Então, gente, 90 não, mas eu tô exagerando, mas muitas pessoas na internet fazem esse tipo de conteúdo assim, cara. Eles te dão um problema, eles te dão uma solução rápida que eles não vão aprofundar muito, porque eles vão aprofundar mais sobre isso num curso que eles vão vender. E eu não tô falando que as pessoas elas trabalham mal e elas estão querendo lucrar em cima de você, entendeu? Elas podem saber algumas coisas, elas podem saber algumas verdades. Também muita gente vai fazer isso com pseudociência, com pseudo-conhecimento. Não é pseudo-conhecimento, né? A palavra, eu não usei mal essa expressão, mas com coisas que não são verdades. Como eu não sei muito sobre oratório, como eu não sei muito sobre esse tema, eu não posso te ajudar e falar pra você, cara, isso aqui é uma balela. Eu não posso fazer isso, porque eu não sei. Mas o que eu tô te falando é o que vai acontecer nesse vídeo, tá? Porque isso é comum, é um padrão que se repete em vários vídeos no YouTube. Nossa, eu vi uma tontura aqui, deixa eu beber água rapidinho. Vamos lá. Boa comunicação caralho. verdadeira é quando a mensagem Porra. a gente chega do outro lado da forma que você gostaria e causa o impacto emocional da pessoa da forma que você pensou. E segundo o modelo que a gente está trazendo aqui, existem pelo menos 4 tipos de comunicação e 4 formas diferentes de se comunicar com cada um desses 4 tipos. E por que muitas vezes surgem problemas na comunicação? Você vai conversar com alguém, não consegue se conectar bem, mas com outra pessoa você se dá bem. Ou você precisava conversar com aquele, mas não se dá bem. Aí você aborda várias pessoas e uma você não conversou legal e outra você conversou bem. Qual que é o grande problema? É quando uma pessoa tenta falar com a outra, mas cada uma em sua própria cor. Então é basicamente como se um azul tentasse falar com um vermelho. Claro que isso vai dar ruído comunicacional. Então quando duas pessoas conversam da mesma cor, aí a conversa flui. É difícil você mudar a outra pessoa. Se ela é uma comunicadora do tipo vermelho, por exemplo, é difícil fazer ela se tornar uma comunicadora azul. Mas você, se identificar que está falando com uma pessoa do tipo vermelha, pode adotar estratégias de comunicação do tipo vermelho e se conectar facilmente com aquela pessoa. Simples. Então até o final desse vídeo você vai entender que cor você é, como se comportar diante de cada cor diferente de perfil comunicacional e por que cada cor se irrita com as outras. Então vamos começar nossa análise com o tipo vermelho ou o tipo de comunicador da cor vermelha. Os vermelhos são movidos por poder.
direção e resultado. Eles são basicamente diretos em sua comunicação. São impacientes, de certa forma hiperativos, às vezes podem ser bem impulsivos, são competitivos e orientados por metas. Na linguagem corporal, um vermelho típico tende a Eu me encaixaria nisso aí, por exemplo. inclinar o seu corpo para frente quando vai se comunicar, mantém contato visual firme, fala um pouco mais rápido, gesticula com propósito, não gosta de rodeios, prefere uma comunicação mais objetiva e na cabeça de um vermelho, tudo é binário. Ou tá resolvido ou não tá resolvido. Ou você entendeu ou não entendeu. Ou dá ou não dá. Ou resolve ou não resolve. Não existe acho, talvez, provavelmente. E como que as outras cores enxergam um vermelho? Os verdes acham que eles são agressivos. Os amarelos acham que eles são frios. E os azuis acham que eles são imprudentes e não dão a devida atenção aos detalhes. Em resumo, o vermelho não é grosso, ele é objetivo. Tenha isso em mente. Segundo tipo é o tipo de perfil amarelo. Pessoas com um tom mais exploratório, que gostam de criar várias ideias, que gostam de experimentar muita coisa. Os amarelos são movidos por energia, conexões e ideias. Eles são sociais, criativos, falam pra caramba, tendem a ser otimistas e se entusiasmam facilmente com qualquer coisa. Na linguagem corporal, os Eu também me identifico com esses aí também, um pouquinho. amarelos geralmente sorriem muito, são ali super sociáveis, fazem rapport muito fácil. Mas eu não sou assim. Gesticulam bastante, mudam o tom com frequência, falam alto, falam baixo, enfim. Tendem a se comunicar com o corpo aberto, falam rápido e tendem a ter palavras de reforço positivo, ou seja, eles elogiam muito os outros. E como que as outras cores enxergam os amarelos? Vermelhos acham que os amarelos são desfocados. Verdes acham que os amarelos são caóticos, totalmente bagunçados. Azuis simplesmente acham que os amarelos são superficiais. O amarelo não é exagerado, ele não é desfocado, ele simplesmente pensa em voz alta e consegue mudar muito rápido a energia de uma coisa para outra coisa. É isso. Os verdes, que é o tipo de pessoa mais voltado para harmonia, equilíbrio, aquela pessoa mais comedida. Então os verdes são movidos por estabilidade, paz e principalmente pela segurança emocional. Não tem coisa que o verde valorize mais que a segurança emocional. Esse não. Eles são pacientes, acolhedores, consistentes e são avessos a conflito. Eles não suportam isso. Na comunicação não verbal, geralmente os verdes gostam de se relacionar com pessoas, gostam de ajudar pessoas, falam mais devagar, têm expressões mais sutis, mais comedidas, praticam bastante a escuta ativa, então é comum que eles fiquem quietos até outra pessoa parar de falar, mantêm postura estável, podem às vezes ser muito tímidos e quietos, evitam movimentos que indiquem confronto e geralmente não têm iniciativa quando o assunto é se comunicar. Mas você entende que cada um consegue se enquadrar um pouquinho em cada um desses pontos, entendeu? Tô me usando de exemplo aqui porque eu tô aqui gravando um vídeo, cara, mas eu consigo me identificar pontos dentro do amarelo, do vermelho e do verde que eu me identifico. O verde foi o que eu menos me identifiquei na maior parte das coisas, mas nesse final eu sou uma pessoa mais tímida, eu sou uma pessoa mais quieta dentro de uma relação com uma pessoa que eu não conheço, pelo menos. Mas eu sou mais expansivo com pessoas com quem eu conheço. E eu tenho muitas expressões faciais, só que eu tenho também uma linguagem muito objetiva para as coisas que eu falo. E às vezes pode parecer grosseria. Então tudo meio que se encaixa dentro de quem eu sou. Não sei se com você também é assim, você que tá vendo o vídeo aí junto comigo, se você faz parte de algum desses pontos, sei lá. Preferem ficar mais passivos e pacíficos. Como as outras cores enxergam os verdes? Vermelhos acham que os verdes são indecisos ou medrosos. Amarelos acham que os verdes não têm energia, são pessoas mortas. Já os azuis acham que os verdes são vagos. Entenda, o verde não é indeciso, não é que ele demora para avançar, não é nada disso. Ele só pensa e considera muito antes de agir e quando ele age não é aquele passo gigantesco maior que a perna. É um passo um pouco mais comedido, mas com mais certeza também. Por fim, nós temos os azuis, que é o perfil da precisão, são os metódicos. Os azuis são movidos por lógica, estrutura e detalhe. São cautelosos, analíticos, meticulosos e principalmente muito perfeccionistas. Também me identifico com algumas coisas desses detalhes aí. Na linguagem corporal do azul nós temos o seguinte: controla muito o tom de voz, não gosta de se passar ou de causar a impressão de estar sendo exagerado ou exagerada, costuma fazer pausas longas antes de falar, pensa bastante antes de falar, pede muito por dados, resultados, evidências e provas daquilo que está sendo discutido. Quando vai fazer algum gesto ou movimento, ele é mais econômico, nunca é um movimento com um gesto muito abrangente, tende a observar detalhes e prefere perguntar do que ficar respondendo um monte de coisa. Como as outras cores enxergam os azuis? Vermelhos acham que os azuis são lentos demais, demoram para fazer, ficam só no planejamento e não vai nada para a prática. Amarelos acham que eles são muito críticos. Parece que estão sempre colocando empecilho em vez de agir de uma vez. Já os verdes acham que eles são exigentes demais. Entenda, não é que o azul é complicado. Ele é metódico.
ele é detalhista. Ele se atém àquilo que a maioria não percebe. Você que tá vendo esse vídeo, responde pra mim. Que cor você acha que você se encaixa mais? Vermelho? Todas. Azul, Eu sou o arco-íris, eu sou o próprio amarelo? arco-íris. Comenta aí. Pra te ajudar a encontrar mais rápido a sua cor, seguinte, me fala se você é introvertido ou extrovertido. Porque isso já é um bom começo, é muito mais simples. Em resumo... Eu não sei dizer. Eu tenho momentos que eu sou introvertido e momentos que eu sou extrovertido. Com pessoas aleatórias na rua, eu sou mais introvertido, pessoas que eu não conheço. Mas com a minha galera, eu sou um expansivo. Eu sou quase o... Porra, um Snorlax de tão expansivo que eu fico. E eu sou pequenininho. Introvertido tende a ser azul ou verde. Extrovertido tende a ser vermelho ou amarelo. Você é mais lógico ou mais emocional? Também dá pra chegar lá, fica vendo, ó. Lógico tende a ser vermelho ou Eu verde. também sou. Eu sou lógico e emocional. Tem momentos que eu consigo expressar minhas ideias com lógica. Sabe, se eu paro pra pensar e escrever uma coisa pra alguém, eu consigo apontar meus pontos com calma, com qualidade de pensamento, assim, vamos colocar assim, questão lógica, questão mais fria, assim. Mas eu também sou muito emocional, cara. Eu me deixo muito levar pelas emoções. Enfim, a volatilidade emocional. Então, cara, pega na mão das cores e vamos todo mundo de mão dada pra puta que pariu. Emocional tende a ser amarelo ou azul. Fala rápido ou devagar. Rápido tende a ser vermelho ou amarelo. Devagar tende a ser verde ou azul. É só cruzar essas respostas que você vai encontrar a sua cor de comunicação sem muito esforço. E qual que é o problema disso tudo, né? Você até agora deve ter se entendido, deve ter pensado em pessoas que você conhece que dá pra colocar entre uma ou outra cor de comunicação, mas como você já deve ter percebido, o problema é quando cores opostas se relacionam. Aí, meu amigo, se um desses daqui não souber se comunicar certo, não souber ceder, a comunicação vai pro ralo e começa a ter conflito comunicacional. Se um vermelho pressiona um verde, é muito comum o verde se fechar. Se um amarelo começa a... Essas imagens de IA também são muito boas, né, cara? Os bonecos são tudo igual, sei lá. já e abrir um monte de coisa, o azul trava e para de falar com o amarelo. Agora, se o azul começa a ficar detalhando demais e trazendo detalhezinho demais, o vermelho perde a paciência e para de conversar com ele. Não tem vilão, não tem mocinho. O que tem são estilos diferentes com propriedades diferentes que, quando se relacionam, podem ter um tipo de atrito. E como que a gente resolve isso então, né? Simples, você precisa aprender como se comunicar com cada cor de comunicação, de cada um dos 4 tipos ou das 4 cores comunicacionais. Então presta atenção como que você vai se comunicar com cada uma dessas pessoas. Quando for falar com os vermelhos, tente ter uma comunicação mais direta, clara, concisa. Vá ao ponto principal da conversa primeiro, diga o que precisa, o que é necessário de ser falado, o que não poderia ser evitado de ser falado, por que aquilo é importante e qual é o impacto ou a consequência daquilo que você está falando. Se a pessoa acatar, não acatar, enfim. Ofereça soluções e não problemas, tá certo? Com o vermelho, você deve evitar demorar muito para falar, ficar fazendo um monte de viagem, de analogia, incerteza. Então não use palavras como acho, talvez, pode. Use palavras como vai dar certo, vai acontecer, etc, etc. E evite um sentimentalismo excessivo. O vermelho vai odiar isso, vai achar que você está gastando o tempo dele. Quer ver um exemplo? Vou conversar com o vermelho num contexto corporativo. Falaria algo como: falei, cara, tudo bem? O relatório está pronto. Tem 3 pontos principais que você precisa dar uma olhada. O último ponto é um ponto crítico, tá certo? Mas eu também tenho soluções para cada um desses 3 pontos, e nesse último ponto crítico eu apresentei 3 soluções, tudo isso tá no relatório. Lê, me dá seu feedback pra gente marcar uma call. Combinado? Pronto. Fui objetivo. Nossa, marcar uma call é a expressão mais irritante que eu ouvi no último mês, sabe? E tem muita expressão que me irrita, mas vamos marcar uma call. Ai, eu faria Lima, meu. Ai, porque eu vou tomar um... Sei lá, tomar uma breja depois do trabalho, me perdi. Vamos tomar uma breja depois do trabalho, meu. Ai, me perdi no personagem, cara. Foda-se também. Acabou a graça. Precisava falar, trouxe a ideia de soluções. É isso. Como falar com amarelos? Seja leve, entusiasmado emocionalmente e aberto. Dê espaço para ideias, né? Fique um pouco mais em silêncio, faça bastante perguntas ali abertas. Use metáforas, os amarelos vão adorar. Se você usar metáfora e analogia, eles vão adorar. Tente pensar em como envolver a pessoa. Ao invés de falar do problema ou da situação em si, fale sobre como aquilo se relaciona com a vida dela. Coloque ela na conversa e não fale só do tema em si. Mantenha também a conversa dinâmica, né? Faça muitas perguntas, pergunte a opinião dela a todo momento, enfim. Você deve evitar falando com os amarelos. Um tom mais frio e distante, excesso de dados, que o amarelo vai se
perder todo ali e muita rigidez, né? Falar que o ponto é isso, você tá errado, eu tô certo, você tá errado. O amarelo não vai gostar desse tipo de comunicação. Tenha mais abertura pra entender melhor o ponto deles, enfim. Um parênteses, de tudo que eu já analisei e conheci, eu devo ser um cara vermelho com um pezinho no azul, porque realmente conversar com o amarelo, pra mim, é um exercício muito desafiador. Enfim, um exemplo de como se comunicar com o amarelo seria algo mais ou menos assim. Cara, o relatório tá pronto, eu acho que você vai gostar muito, eu separei umas coisas... Ele mesmo se colocou nesse ponto, entendeu? Então não é um negócio fixo, não é um negócio que não dá pra dialogar. Você tem um pezinho sempre aqui, ali e tal, e enfim. É meio que isso. Bem bacanas, é bem o seu estilo, sabe? Aqueles problemas que você falou que gostaria de começar a resolver, aquele exemplo que você trouxe de um cara que trabalhou com seu pai, que lidava só com esse tipo de problema. Cara, eu coloquei alguns aí, vai no seu tempo, eu sei que você vai gostar. E é igual comer pizza, você não chega botando a mão direto, senão você vai queimar. Então vai pegando pelas beiradas, né? Vê primeiro uma parte do relatório, depois vê outra, e a gente vai lá e conversa depois, tá certo? Tem 3 coisinhas que você precisa dar uma olhada, mas na boa, depois a gente refina. Pronto, é assim que eu comunicaria com o amarelo. Como falar com os verdes? Em resumo, você tem que ser calmo, bem calmo, paciente e muito gentil. Tem que sempre pensar que o coraçãozinho deles está a todo momento sendo colocado à prova e eles não querem ser vistos como vilões e nem como pessoas que estão gerando confronto. Então, elogie eles com bastante frequência. Eles vão gostar bastante. Quando for explicar algo, explique o porquê que aquilo está acontecendo. Sempre tire qualquer ponto negativo da sua fala. Dê a entender que qualquer coisa pode ser feita, que qualquer coisa tem solução. Não há problema que não tenha solução. Dê tempo para ele processar. Então não fale uma coisa e já fique perguntando. Fale, fique em silêncio. Espera a resposta dele. E principalmente demonstre apoio. Demonstra que você está junto com ele para resolver aquilo, o que quer que seja. Né? Enfim, vocês dois estão juntos. Você deve evitar pressão, deve evitar colocar um tom de urgência, principalmente se for injustificada, e deve evitar confronto. Então, no exemplo do verde, eu falaria assim. Isso é muito pra meio empresarial também, né? Eu tô pensando aqui, eu tenho uns 5 minutos já, uns 6 minutos que eu já ouvi. Eu tô ouvindo e eu tô pensando, cara, isso aqui é muito um negócio, um cenário empresarial de empresa, entendeu? Aí a pessoa precisa se comunicar assim pra não criar conflito e não ser um profissional de merda, pra não ser mal visto dentro da empresa, aquele cara que tá preocupado com isso. Então é bem pra esse meio assim de trabalhinho, sabe? Tudo bem, cara? Como é que você tá? Bacana. Olha, muito obrigado mesmo por você ter vindo até aqui, ter esse tempo que eu sei que você tá na correria, então você veio até aqui pra gente poder conversar. De verdade, viu, cara? Poucas pessoas fazem isso que você faz, tiram o tempo pra poder falar sobre um relatório, que é algo tão corriqueiro que acontece na empresa. Enfim, toda empresa tem relatório, com a gente não seria diferente, mas você veio até aqui pra gente poder bater esse papo e eu também tô aqui pra gente conversar, pra ter o melhor resultado possível desse relatório. Então, obrigado mesmo, viu? O relatório tá aqui, vai assistindo ele, vai lendo ele, vai me mandando o seu feedback, eu vou te ajudando. Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar, não hesite em me mandar, que eu consigo te ajudar, tá certo? Muito obrigado mesmo, viu, cara? Tamo junto. É assim que eu falaria com o verde. E por fim, nós temos os azuis. Bom, quando você for falar com o azul, você tem que ser preciso, estruturado e objetivo também. Um pouco parecido com o vermelho, mas tem que ser mais focado em dados. Então você vai organizar em passos aquilo que você vai falar. Vai trazer dados. Vai mostrar o raciocínio por trás do que você está falando para ele. E vai evitar o uso de superlativos. A outra coisa que você vai evitar é uma definição, algum termo muito vago, muito abrangente. Cara, isso ficou legal. Legal é muito abrangente para um azul. Explique o que é que funcionou e por que funcionou. Com base no que você está afirmando que aquilo funcionou. E evite improviso. O azul odeia improviso. Se você chegar a improvisar e entender que você não tem estrutura nenhuma, que você não pensou antes de falar o que você está falando, ele só vai parar de falar com você, ou ele até vai te ouvir, só que assim que você parar de falar, ele vai mentalmente descartar tudo que você disse. E claro, evite exageros. Como eu comunicaria com o azul? Tudo bem? Segue aí para você então os dados do relatório. Nessa planilha que eu te enviei, você pode checar inclusive que nós temos 3 problemas. Também nessa mesma planilha você vai perceber que desses 20 casos que eu te indiquei, Tudo é planilha, tudo é relatório. a maioria está relacionada ao problema do número 2, que é o problema que eu considero mais crítico. E com base nesse fato que eu acabei de te falar, eu apresentei 3 soluções para cada problema e mais 3 soluções apenas para esse problema considerado mais crítico, de acordo com os dados dessa planilha que eu te enviei. Analisa esses resultados e me dá seu feedback. Simples, é assim que eu falaria com o azul. Então olha que bacana, você consegue perceber como que existem formas de falar com cada pessoa. Eu garanto que quando eu fui trazendo os exemplos aqui, azul, vermelho, amarelo, verde, você foi pensando em pessoas da sua vida que você conhece, que você já teve que falar dessa ou de outra forma, ou que essas pessoas, quando foram falar com você, falaram dessa ou de outra forma, enfim. Mas o que eu quero que você entenda é, não existe comunicação truncada. Existe só você ser rápido o suficiente em identificar com quem você está falando,
qual é a cor preferida daquela pessoa no estilo comunicacional, que ela prefere se comunicar. E uma vez que você entende isso, é basicamente você adotar o padrão de comunicação daquela cor comunicacional. Então tá falando com o vermelho, se comunica da forma vermelha, tá falando com o amarelo, se comunica da forma amarela e por aí vai. O mais legal é que quando você aprende a ajustar essa entrega, as conversas ficam fáceis e muito mais proveitosas. Agora eu quero saber de você, qual é a sua cor comunicacional? Importante, se você quiser mais vídeos como esse para aprender a se comunicar com qualquer pessoa, comente comunicação ou conexão aqui nos comentários para que mais vídeos como esse cheguem até você. Eu vou ficando por aqui, não deixe de... Não vendeu um curso, né? Me surpreendeu aqui nesse final, mas será que não tem? Aqui, ó. Workshop A Fórmula da Confiança. 25 e 26 de abril, 10 às 18. Dá tempo aí se você quiser fazer o workshop dele. Talvez não esteja aberto. Falta uma semana. Ah, mas quando eu postar esse vídeo que não vai dar mais. Enfim, cara. Eu acho que... Deixa eu botar pra tela aqui. Eu acho que na prática, cara... Você não vai ficar em qualquer relação que você tenha, tipo assim, discutindo mentalmente, esse cara tá no espectro azul, vermelho, verde, amarelo, qual que é o dele, assim. Cara, então, é meio que feeling, entendeu? Se você não tem o feeling, aí talvez seja uma boa você procurar, assim, tentar comunicação, algumas coisas nesse sentido, pra poder você conseguir se comunicar melhor com as pessoas, tá? E se adaptar melhor ao ambiente com as pessoas. Mas eu acho que é muito de feeling, cara. Assim, tu não vai ficar na tua cabeça pensando, pô, essa pessoa aqui me encostou, então ela é mais expansiva, ela tá falando mais alto, muito cheio de expressão, logo ela é mais expansiva, logo ela é amarela, logo se você dá mais abertura pra ela, cara, você vai sentir, tipo assim, cara, essa pessoa ela gosta de falar mais, ela tá falando pra caramba, então eu vou deixar ela falar mais. Quando for minha vez de falar, eu falo, eu pergunto alguma coisa, deixa ela falar, que ela gosta de falar, então ela vai ficar de boa. E uma coisa, o vermelho, ele é mais objetivo, então você não vai ficar de fuleira com ele, explicando detalhes e detalhes, vou contar uma história. Aí a história que tu vai contar é tipo, eu tava em casa, eu decidi ir no banheiro, quando eu fui no banheiro eu vi o sabonete. Não, tu vai direto ao ponto. Mas aí isso é muito do que a pessoa é, entendeu? Se você for ficar tentando enquadrar ela dentro de um quadradinho, sabe, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum na prática. Imagina assim, porque eu tô vendo como eu sou uma pessoa que não é assim. Se eu tô, por exemplo, no meu ambiente de estudo, no meu ambiente que eu tenho que fazer coisas, trabalho, que não é trabalho, coisa de estágio, enfim. Eu sou mais objetivo, eu tento ser mais objetivo, eu tento falar, tá, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, pá, e tento ser lógico, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, são dados, dados, dados. Show. Agora, se eu tô falando com meus amigos, eu sou uma pessoa mais... Porra, cara, não sei o que, fico zoando, faço piada, brinco, falo merda e tal. Se eu tô num ambiente que eu não conheço ninguém, eu não tenho, ou então não tenho muita proximidade com as pessoas, eu faço uma gracinha ou outra ali com alguém, entendeu? Pra poder descontrair. Mas eu vou ser uma pessoa mais quieta, vou ser mais extrovertido, eu vou esperar a pessoa falar, vou deixar ela falando, entendeu? E aí eu faço algumas perguntas sobre o que eu pensar, enfim. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. O que não dá pra tu ser é um exagero de tudo ali. Não dá pra tu ser lógico com todo mundo o tempo todo, porque aí você é um... Sabe? Por exemplo, aquele cara que é o cientistazão, você pensa num cientista que ele só pensa com dado, pensa com número. Se o cara for pra um bar e for falar de número com um cara aleatório, não vai dar liga com ninguém. Com ninguém. Só vai dar liga com pessoas, professores de faculdades que falam sobre estatística. Entendeu? É o número e tal, a curva de não sei o que. Aí vai dar uma puta de uma liga. Mas se tu for falar com um bar, tu não vai falar sobre isso. Tu vai falar sobre o fenômeno que você estuda. E aí o cara pode se interessar. Aí você vai falando de um jeito mais não tão detalhista, porque se a pessoa não vai entender tantos detalhes do fenômeno que você está estudando, você vai falar mais os princípios gerais e as conclusões gerais do que você estuda, entendeu? Então eu acho que no mais... Sabe? Tipo, não adianta você saber os 4 tipos, adianta você saber que existem pessoas que são mais de certas formas, de um modo geral, em certos ambientes, tudo isso também tem influência. As pessoas que ele citou ali, elas não são assim também a vida delas inteira, né? Como eu não sou assim, como eu mencionei, eu não sou assim em todos os ambientes, que eu sou da mesma forma, que eu quero dizer. Igual os outros também não são, sabe, mesma coisa em todos os ambientes. Depende muito do ambiente que você tá, também. Entendeu? Um ambiente que é um ambiente extremamente punitivo, a forma que você vai ser mais... Sei lá, o cara que é expansivo, por exemplo, ele vai ser mais recluso. Um ambiente que ele que é punitivo pra ele. Se ele tem um cara que é... Muita gente em volta dele é objetiva demais, é muito objetiva, então ele não vai ter tanto espaço pra se abrir.
sabe? Ele pode se sentir um pouco coagido nesse ambiente, mas ele vai conseguir lidar, entendeu? Depende muito de como o ambiente que você tá funciona também, pra você agir dessa forma, assim. Mas é isso, cara. Eu acho que eu me fiz claro, de alguma forma, entendeu? Eu consegui acrescentar alguma coisa no vídeo que ele falou aqui. Tá, não foi um vídeo de comédia, igual eu geralmente faço, uma palhaçada e tal, mas... ele não vendeu o curso, né? Eu fiquei procurando aqui, ele não vendeu o curso. Tem que ver se tem na descrição alguma coisa aqui, só o workshop mesmo. Enfim, garantir a sua vaga e tal. Ele deve vender um curso, cara. A cara dele é a cara dele de quem vende curso, entendeu? E o ele não é bobo, ele tá cheio de livro aqui a terra na estante dele. Se você voltar no vídeo aí, você vai ver. Cheio de livro na estante, cara. Ele leu muita coisa, ele não é um cara bobo, metaforando assim. Embora o que ele fale pode não ser a verdade em 100% das vezes, ou então não ser um negócio que é comprovado em todos os casos. Você não vai pegar uma teoria, ainda mais psicológica, assim, e vai aplicar em tudo, sabe? Não funciona assim. Tem muita condicionante, tem muita variante que influencia no processo e nenhuma teoria explica tudo. Nem sobre emoção, nem sobre comportamento humano em ambientes sociais. Talvez se você pegar num nível mais biológico, neurológico, vai ser um pouco mais eficiente de se explicar porque é um negócio mais exato, né? Quanto menor seria questão, tipo, um neurônio, por exemplo, mais específico é, mais objetivo é. São os íons específicos que funcionam dentro do cérebro, por exemplo, né? Enfim, mas nem todo caso é assim. Mas, cara, é isso, cara. Esse foi um vídeo aí. Espero que eu possa ter agregado em alguma coisa aí pra vida de alguém, enfim. O que mais, cara? Eu vou dar uma corridinha agora que tá na minha hora. Beijo, valeu.